De alguns anos para cá, eu estou meio apaixonado pela questão da biologia e talvez a única ciência ligada ao homem que faz hoje um sentido integral, que é a evolução, que o Darwin estudou. Talvez o Darwin hoje seja a pessoa mais importante no conhecimento do ser humano. Só que é uma coisa muito difícil você pegar o Darwin e fazer uma relação direta com o comportamento, né? Ele nem visou isso. E mesmo os psicólogos evolucionistas têm dificuldade muitas vezes de formatar algo mais ou menos claro a respeito disso. Eu vou falar daqui a pouco da nossa origem animal, né? Mas o Darwin, ele, inclusive no estudo dos animais e dos homens, ele encontrou meia dúzia de expressões e diz, o homem tem essas expressões aqui, raiva, nojo, etc. E aquele é o homem, não tem muita novidade. Então, do ponto de vista dos animais e nós, não existe tanta discrepância. Se você olhar algumas pessoas, você pega, por exemplo, um bando de homens num churrasco, não é? É um bando de macacozinho fazendo as coisas, dando as mesmas risadas, fazendo o mesmo tipo de coisa que faria um bolo de gorilas, entendeu? Não tem muita diferença. A gente tem um narcisismo enorme, que a gente pensa que a gente é um pouco diferente disso tudo, né? Mas, além de não haver muita diferença, e hoje eu quero muita reflexão sobre isso com a gente, além de não ter muita diferença, como os animais também, nós somos poeira cósmica. Nós entramos e saímos desse universo que tornamos muito importantes, né? Mas ele é poeira cósmica. Ele vai e volta. Entendeu? É uma coisa... Esse ponto tem que ser muito refletido agora para começar. Se a gente não se conhecer enquanto animal, nós não vamos poder realmente ter uma grande noção e uma grande visão reflexiva a nosso respeito. Eu quero dizer, ele fala Dilma, né? Eu quero dizer que é quando a pessoa, como ela e eu não sabemos falar, a gente fala sobre coisa assim. Eu quero dizer que somos animais. Se vocês conseguirem, aí dentro de vocês, aceitarem isso, a gente já começa bem. Então, toda a nossa base é como todo animal que Darwin estudou. Tem um genoma próprio, tem um número de cromossomas próprio e carrega dentro dele o comportamento daquela espécie. Eu vou chamar espécie para vocês entenderem muito bem isso. Por exemplo, você é capaz algum de vocês é capaz de fazer um ninho? Né? É quase, às vezes talvez um artesão um dia consiga fazer um ninho, mas o pardal nasce fazendo um ninho, por exemplo. Eu lembro que um dos primeiros trabalhos, acho que esse foi o Lawrence que ganhou o prêmio máximo, foi quando ele descobriu que o patinho nascia e seguia quem ele estava perto do ovo, né? E isso tudo já se tornou, inclusive, folclórico, uma coisa que está presente no conhecimento humano. Então, os comportamentos também são herdados, por isso que eu quero enfatizar isso. E eu vou falar hoje de 4 instâncias comportamentais, 4, em que eu duvido que vocês
não vão lembrar disso e levar em consideração na hora de avaliar as situações. Para nós terapeutas, de uma importância incrível. E para vocês, no autoconhecimento, é maior ainda. Qual instância predomina dentro de você, em determinadas situações, como que elas variam, como que elas dançam dentro da gente. Né? Mas antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte: por que nós ficamos relativamente diferenciados dos animais? Por quê? Nós temos o aparelho digestivo, temos o pulmão, e assim como um sistema nervoso. Se você pegar o ser, você pegar uma ameba, né, que é um serzinho bem simples, você toca nela, ela retrai. Então ela tem um sistema nervoso também, extremamente rudimentar, mas tem um sistema nervoso. O lagarto tem o sistema nervoso. Ele tem todos os aparelhos e o sistema nervoso. Então tem tudo que nós temos, toda a escala animal tem. Né? E o que aconteceu? Nós existimos, eu vou chamar Homo sapiens, né? Nós existimos por um acidente qualquer, que a gente, em evolução se chama mutação. Houve um determinado momento que algo mudou, mudou dentro da gente, que foi o crescimento exponencial do cérebro, do encéfalo. Por quê? Todos os animais tinham vida, inclusive a gente era bem precário, e de repente algo aconteceu que o nosso encéfalo começou a crescer. Não existe um fator, uma mutação que houve cromossômica, não. Às vezes uma dieta diferente, proteica, às vezes condições ambientais que tenham ocorrido que nos favoreceu a desenvolver este fenótipo, vamos dizer assim, essa forma de ser, fenótipo. Genótipo é o que eu tenho dentro e o fenótipo é como eu pareço. E tanto é verdade que nesse momento que o cérebro começou a crescer e não dava mais para a mulher parir. Então, por isso que a mulher passou a ter um quadril maior, né, para o nenê poder passar no canal de parto. Enfim, são detalhes assim, só para vocês familiarizarem com essa questão animal que nós temos. Né? Então, o cérebro nosso cresceu mais. E todos os cérebros têm 3 partes, de todo o mundo. Dos animais. A parte mais basal, que chama tronco cerebral, que é o cérebro que a gente põe o nome de reptiliano, que até os répteis só tem praticamente aquilo. Acima daquilo é tudo rudimentar. O que é o cérebro reptiliano nosso, por exemplo? É o que nós, por exemplo, bate o nosso coração, respiramos, vivemos, tudo através dele. Tudo que é básico na nossa biologia é dele, ele que regula, respiração, tudo isso. Tá certo? Por isso, quando o cara é enforcado, ele para de funcionar tudo. Logo acima tem o cérebro das emoções, vamos chamar assim, eu gosto de chamar assim, cérebro que é o sistema límbico. O sistema límbico, que é bem lá no miolinho do cérebro, para quem for estudante de psicologia, eu vou dar uma aula sobre o sistema nervoso central. Vai ficar claro com projeções, o sistema límbico, que é formado de uma série de estruturas centrais e que podemos chamar cérebro das emoções. E é um cérebro em que se desenvolve ali algo que chama afeição. O réptil, por exemplo, não tem afeição. A partir do momento que o sistema límbico
evoluiu e começa a funcionar, lá no meio do cérebro, você passa a ter um sentimento que predominou particularmente nos mamíferos, que faz com que eu cuide da minha prole. Eu simplesmente não vou parir a prole, mas agora eu começo a cuidar dessa prole por causa do sentimento de afeição que veio do sistema límbico. Bom, muito bem, até aí você tem quase um enorme volume de animais. Finalmente, aí o homem se diferenciou numa coisa só. Dele cresceu muito uma parte superior, que é tudo isso aqui, mas particularmente a parte cinzenta do cérebro, que é o córtex. Este córtex, ele é um caminho de associações. Todo que entra na gente passa por ali, associa. E ele, o neurônio, que é o cérebro do sistema nervoso, o neurônio é brutalmente extenso, né, no seu comprimento. E ele tem ramificações e um vai ligando ao outro. Então, quando o cérebro passa a funcionar, o tempo todo, esse caminho eletroquímico está formando canais novos sempre, a cada minuto. São bilhões e bilhões de neurônios que estão fazendo isso. Isto deu aquilo que a gente chama de inteligência. Inteligência e seus correlatos, obviamente. A inteligência fez com que a gente desenvolvesse a linguagem, certo? Que nenhum animal tem linguagem, só nós temos. E nos fez a comunicação. Com ele, eu converso com vocês, para o bem e para o mal, mas eu converso. Com ele, com essa linguagem, eu diferencio tanto o nosso contato, eu crio tantas possibilidades, que eu acabei sendo uma espécie privilegiada, por isso que chama sapiens, né? Homo sapiens. E o Homo sapiens, então, que tem aproximadamente 100 a 120 mil anos, existem algumas inverdades a respeito disso, mas é polêmico a idade exata do Homo sapiens, mas é mais ou menos isso. E antes ele era nômade. O que é nômade? O cara vivia pelo mundo, fazendo uma vida relacionada àquele momento dele, aquele momento que ele estava vivendo. Um lugar onde tinha alguns animais, algumas plantas que ele podia viver, ficava ali. Geralmente em grupo de 20 a 200 pessoas, mais ou menos grupos mais restritos e menores. Então, vocês precisam entender o seguinte: nós não fomos criados para viver com muita gente. Isso que nós vivemos hoje nas cidades, cidadezinha como a nossa, tem 200 mil habitantes, isso é uma coisa absurdamente nova. E eu não sei se vocês percebem que vocês ficam perdidos numa cidade de 200 mil habitantes. Nós, durante 100 mil anos até 2.000 anos atrás, olha o tanto, fomos acostumados a viver em pequenos grupos. Há 2.000 anos atrás, não, 4, porque tem os dois, né? Estou na época de Cristo. É o Francisco. É o Francisco me atrapalhando. 4.000 anos só começaram a aparecer as primeiras cidades. A cidade de Ur, na Suméria, e outras, Babilônia.
E aí as pessoas começaram a viver em grupos maiores. Não era isso que acontecia antes. Vocês têm que entender que nós somos acostumados. Vocês vão ver em vocês o tempo todo comportamentos que estão ligados muito mais a um grupo de 20, 30 pessoas. Por isso que a gente gosta, por exemplo, sabe do quê? A gente gosta de fofoca. Eu não sei se vocês reparam nisso. A gente adora uma fofoquinha, conversar. Por quê? Porque no grupo de 20, 30 pessoas, o que existia eram comentários um do outro. Porque o ser humano, desde que existe o córtex dele, ele tem inveja. Então, e mulher, por exemplo, eu nunca vi mulher juntas sem ser semelhante ao serpentuário, entendeu? É uma coisa horrorosa. Elas fazem. Serpentuário, doutor. Você sabe o que é? O verdadeiro Butantã. Né? As pessoas ficam realmente, elas fazem fofoca, elas falam, olha o vestido daquela, tal. Eu tinha um mestre que falava assim, quando você vai numa festa, o casal vai numa festa, o homem vai para quê? Uma festa de aniversário. Para que ele vai? Para ficar se exibindo na frente dos outros, de quanto ele ganha, quanto que custou aquele celular que ele tem. Essas coisas que todo mundo faz, quiçá, se o grupinho estiver bem reservado, falar as mocinhas que eles saíram. Entendeu? E as mulheres vão para quê? Para duas coisas. Uma para ficar falando, reparando nas outras mulheres. Quando elas chegam em casa, elas falam para o marido, você viu? Viu o quê? A fulana dando bola para o marido da outra. O cara não estava nem aí. Elas veem todos esses detalhes. E a segunda coisa que elas vão é para comer doce. A mulher adora uma novidade de doce de festa. Eu nunca vi isso também, mas do gênero. Né? É muito interessante.